E hoje o capítulo é o 17, Sede Perfeitos, e dos itens 7 ao 11, que é justamente as instruções dos Espíritos, é a segunda parte. Então, é o seguinte, em vários momentos da nossa vida, é como se nós estivéssemos numa roda gigante, que tem aquele momento em que nós estamos no sentido vertical e bem no alto. E aí o que acontece? Os nossos pensamentos levam a grandes sonhos, alegrias, as cores lá do alto aparecem muito mais vibrantes, enumeramos planos, enumeramos os planejamentos, as conquistas. Mas a roda gigante, ela tem o seu movimento, ela gira. E muitas vezes também ela nos deixa no sentido horizontal. Aí os nossos pensamentos já sofrem uma transformação, porque nós não estamos com tantas alegrias como lá em cima, no alto dela. Nós estamos no meio. Aí nós já temos os pensamentos que não são tão alegres, mas pensamentos de dores, de preocupações, de desencantos também. E esse é o mundo em que nós vivemos. Deste estarmos no alto, estarmos no meio da roda gigante, estarmos pertinho da Terra, e é um mundo material. Esse mundo material que nós precisamos muito dele. Precisamos, e ele é lindíssimo, só que nós não conseguimos ver a beleza desse mundo material. Porque sempre estamos reclamando, achando que não está certo, e outras coisas que vão acontecendo, vão nos deixando meio tristes, né? Mas ele é lindo, porque é dele que nós conseguimos, através dele que nós conseguimos ter o livre-arbítrio, que são as nossas escolhas, que daí nós decidimos os caminhos a serem percorridos. Mas neste mundo material, nós temos a oportunidade de vivenciarmos, como é que se diz, de colocar em prática mesmo as leis divinas. E quais são as leis divinas? São várias, né? Por exemplo, a lei da justiça, do amor, da caridade, dentre muitas outras, né? E aí o que acontece? Kardec perguntou aos espíritos, e na questão 614, que se deve entender por lei natural? E os espíritos responderam, a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afastar. E ainda eu complemento um pedacinho da questão 617 do Livro dos Espíritos. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. As leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio das ciências. As outras dizem respeito especialmente ao homem, considerando em si mesmo e nas relações com Deus e com seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma, são as leis morais. Olha que coisa mais bonita que a gente tem e muitas vezes nós não lançamos mão do que nós temos nos ensinamentos de Jesus. Vejam, né, a preocupação que nós devemos ter conosco, com Deus, com nossos semelhantes, né, e o cuidado com a nossa alma, e o cuidado com o nosso corpo. E é exatamente o que a segunda parte desse capítulo os Espíritos nos dizem, né, nas suas instruções. Eles nos dizem dessa preocupação com Deus, com os semelhantes
e com o nosso interior. Porque para nós sermos perfeitos, nós vamos que trabalhar sempre e vamos ter sempre muitas oportunidades deste mundo lindo que vivemos para chegarmos cada vez melhores nas reencarnações. E o caminhar do dia a dia, ele está atrelado ao dever, que é o que nos dizem aqui, que os espíritos nos dizem nesta segunda parte. E o que vem ser esse dever? Que ele está dentro das leis divinas. Ele nos diz para respeitarmos, compreendermos, aceitarmos o nosso próximo com as suas dificuldades. Quantos irmãos difíceis passam por nós? Mas também nós muitas vezes somos bem difíceis. Mas essa preocupação também não é só para com os nossos semelhantes, mas para conosco. Devemos nos compreender, não nos cobrarmos tanto, procurarmos entender que nós podemos errar, porque temos oportunidade de sanar determinados erros que cometemos, aceitarmos o nosso corpo, aceitarmos o que nos é proposto. E nós vemos bem isso porque esse dever, muitas vezes, ele fica um pouco escondido. Quando nós vamos visitar um doente, ou então nós vamos numa reunião, ao sairmos da reunião, dessa visita, nós falamos dever cumprido. Como quem diz, minha obrigação eu já fiz. Só que o dever, no nosso mundo interior, ele tem que ter um olhar diferente. É uma obrigação moral diante de nós mesmos, primeiro, e depois de quem vem logo em seguida, são os nossos semelhantes. Então, esse dever, ele se ajusta à lei divina. Então, nós não falamos muito desse dever, nós falamos de outras virtudes, né? E esse dever, ele é parte integrante do nosso interior. Veja o cuidado que nós devemos ter com o nosso interior, para trabalharmos com ele, entendermos, compreendermos o nosso interior, né? Assim como a virtude, que também eles citam, que é um conjunto de qualidades de uma pessoa, que determina a sua conduta e a sua moralidade. Ou seja, as virtudes, elas nos fazem prestarmos atenção quanto às nossas ações, nossos procedimentos, os nossos comportamentos. E muitas vezes nós ficamos meio adormecidos quanto às virtudes. Precisamos trabalhar com elas. Elas são importantes. E daí no Evangelho, ela nos diz um pedacinho. É a virtude compreendida e praticada que eu vos convido, meus filhos. Vejam bem, a virtude compreendida e praticada. Esse pedacinho, quem está nos falando é François, Nicolas e Madeleine. Então, eles nos dizem que a virtude nós temos que compreender, entendermos o que está dentro de nós, que está nos fazendo bem, do que nós precisamos melhorar, do que nós precisamos lutar, porque nós precisamos lutar pela nossa vida. Então, meus filhos, essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que eu vos convido a vos consagrar. Mas afastai dos vossos corações o pensamento de orgulho, da vaidade, do amor próprio, que desornam sempre as mais belas qualidades. Então, as virtudes, elas não estão prontas, né, para serem praticadas. Nós vamos complementando uma a uma, através da nossa vivência do mundo espiritual e também através do mundo mais material.
que proporciona a nossa evolução. Então, os semelhantes, muitos precisam de nós. Né, os humanos, nós precisamos deles, eles precisam de nós. Mas também nós precisamos do mundo animal, do mundo vegetal, do mundo mineral. O mundo animal, olha o cachorro, que ele nos ama, ele nos procura, ele nos traz alegria, ele ajuda aqueles que estão com dificuldades de visões, ele, nas catástrofes, eles estão presentes para nos ajudar. Veja quanto eles nos ensinam. É o passarinho que canta e as pessoas se implicam com o canto do passarinho de madrugada. Como é que faz para ele parar de cantar porque eu não consigo dormir? Ele faz seu ninho. Eu tenho uma pequena árvore em casa, pequenininha, e nas minhas linhas de bordado, de costura, eu vou juntando aqueles pedacinhos que sobram e eu vou pondo na árvore. E o que eu fico fazendo? Eu fico vendo muitas vezes eles vindo buscar várias viagens para levar aquela linha para pôr no seu ninho. Então eles nos mostram muitas coisas importantes para o nosso progresso, né? Então nós temos que cuidar da nossa paciência, das nossas observações, por onde andamos, o que estamos vendo, o que ouvimos, o que falamos, para recolhermos e entendermos e praticarmos as virtudes, né? Então, nós não devemos pensar só em nós. Temos que pensar para não sermos autoritários, que também são esses 3 irmãos que nos dizem, né, que não creiais que essa autoridade ela lhe seja dada para lhe proporcionar o vão prazer de comandar. Deus dá autoridade a título de missão ou de prova, quando isso lhe convém, e a retira da mesma forma. Então, essa autoridade, nós temos a dificuldade em separar a autoridade do autoritarismo. E temos que praticar, porque a autoridade, ela é uma liderança que todos nós temos, para nós podermos harmonizar, conduzir os grupos em que nós fazemos parte. E o autoritarismo é a sede do poder. E aí vem Pilatos, no julgamento de Jesus, e lhe diz: não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para crucificar? E Jesus lhe diz: nenhuma autoridade teríeis sobre mim, se de cima não te fosse dada. Gente, olha que coisa mais linda. Ele já está dizendo para nós, porque para Pilatos e para o mundo, a autoridade é do Estado, é do chefe, é daquele que faz a lei, mas para Jesus a autoridade é secundária, porque todos nós estamos sujeitos a ter essa autoridade. Então, em todos os indivíduos. Então, vamos analisar cuidadosamente o nosso interior, né? Porque nós somos autoridade no nosso lar, no nosso trabalho, por onde percorremos. Então, vamos cuidar. Todos os parágrafos, a maioria dos parágrafos, vamos falar assim, né, do Evangelho, que nós vamos ler, vamos compreender e vamos colocar em nossas vidas, eles nos falam da importância de trabalharmos com o nosso interior. Porque só nós podemos transformar o nosso interior. E para chegarmos à perfeição, nós precisamos ter a nossa vontade acima de tudo. É através dela, da nossa vontade, que nós vamos chegando a cada reencarnações melhores. Né? Como a roda gigante, vai girando e nós vamos aprendendo. E aí, o Santo Agostinho, ele nos diz, quando ele falava de si mesmo: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltará algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me reconhecer e a ver que em mim precisava de reforma.
Então nós precisamos nos esclarecer quanto que ele deve ter pensado, quanto ele deve ter revisto o seu interior. E é isso que nós temos que fazer com o nosso. Nós precisamos da nossa evolução. E a nossa evolução, ela está bem ali, juntinho com o nosso interior, né? E aí o apóstolo Paulo, no momento, ele disse: sinto que faço o mal, que não quero, mas não faço o bem que desejo. Aí nos mostra as dificuldades de todos os obstáculos na nossa caminhada. É exatamente isso. E eu tenho visto esta fala de Paulo agora, constantemente, eu estou mais ligada também, né? Mas daí ele afirma também: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Gente, este capítulo nos diz muito do amar. Amar ao nosso próximo, amar a nós mesmos. Precisamos confiar em nós, nas coisas que precisamos fazer, olharmos o que precisamos mudar. Mas sempre nós teremos muita ajuda do plano espiritual e dos nossos semelhantes, para que a gente possa fazer essa evolução e chegarmos um dia a sermos perfeitos e não precisarmos mais reencarnarmos. Esta é a esperança de Deus para todos os seus filhos. Que assim seja.